boa tarde. O Supremo Tribunal Federal dá início hoje às comemorações dos 130 anos da Corte na era republicana. Uma história que caminha lado a lado com a própria Constituição Federal, já que o Supremo é o guardião da Carta Magna do Brasil. A comemoração da data é o destaque do Jornal da Justiça de hoje, que traz ainda uma entrevista com o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Aires Brito. E você vai ver também. Supremo Tribunal Federal lança a marca comemorativa dos 130 anos. Sistema prisional e socioeducativo já tem quase 8 mil novos casos de Covid-19 em 2021. O acompanhamento é realizado com o auxílio do programa Fazendo Justiça. E ainda os destaques da pauta de julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal desta quinta-feira. Com a autorização da Justiça, a Polícia Federal deflagrou hoje no Piauí a Operação Reagente 2, que investiga desvio de dinheiro público destinado ao combate do coronavírus no estado. Cerca de 40 agentes cumprem um mandado de prisão e 10 de busca e apreensão na capital Teresina e nos municípios de Arraial, Picos e Isaías Coelho. Na primeira fase da operação, em julho do ano passado, os investigadores apuraram superfaturamento de R$1.300.000 em contratos com uma empresa que falsificava orçamentos para ser aprovada nas licitações. As investigações contam com o apoio de auditores do Tribunal de Contas do Piauí. E somente nos primeiros meses de 2021 foram registrados 7,8 mil novos casos da Covid-19 entre detentos e servidores do sistema prisional. O monitoramento é realizado pelo Conselho Nacional de Justiça. Desde o início da pandemia, já são quase 70 mil casos de Covid-19 nos sistemas prisional e socioeducativo. De acordo com o levantamento, foram registrados 46.901 casos da doença entre pessoas presas e 15.450 entre servidores, com 253 mortes. No socioeducativo, 1.541 adolescentes em privação de liberdade foram contaminados, além de 5.104 servidores e 32 mortes. Os boletins do CNJ de monitoramento da Covid-19 nos sistemas prisional e socioeducativo são publicados quinzenalmente. O acompanhamento é realizado com o auxílio do programa Fazendo Justiça, parceria do CNJ com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, e apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública para a superação de desafios estruturais nos sistemas de privação de liberdade. Daqui a pouco, o plenário do Supremo Tribunal Federal realiza a sessão plenária por videoconferência. Os detalhes da pauta você confere com a consultora jurídica da TV Justiça, a Gisele Reis. Boa tarde a todos. Hoje a pauta de julgamentos tem 3 processos que podem ser analisados. Entre os temas que serão discutidos estão separação dos poderes, tributação e poder judiciário. O primeiro item é uma ação que questiona a constitucionalidade de leis do Rio de Janeiro sobre telemarketing. A legislação obriga as empresas prestadoras de telefonia fixa e móvel a criarem um cadastro de assinantes que não querem receber ofertas de produtos ou serviços. O principal argumento é que a lei tratou de matéria da competência privativa da União, já que interfere na relação contratual existente entre o poder concedente e as empresas de telecomunicações. Também defende que apenas a lei federal pode dispor sobre exploração de serviços de telecomunicações. Em outro caso, os ministros podem julgar uma ação apresentada pela União que busca afastar a possibilidade de compensação de créditos do imposto sobre produto industrializado nas hipóteses de insumos isentos, não tributados ou sujeitos a alíquota zero. O julgamento de um recurso extraordinário também está previsto e poderá gerar muita expectativa, porque diz respeito à extensão dos efeitos de qualquer decisão tomada em ação civil pública por todo o país. A lei prevê que as sentenças na ação civil pública alcançam todos que se encontram na mesma situação nos limites territoriais do órgão que decidiu. É essa limitação geográfica que está sendo questionada. A decisão do STF será aplicada a vários processos sobre o mesmo assunto, que estão suspensos por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes.
A sessão plenária, que acontece por videoconferência, começa logo mais às 14h e é transmitida ao vivo pela TV Justiça e pelo canal do STF no YouTube. E na abertura da sessão está previsto o discurso do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, em comemoração aos 130 anos de Supremo Tribunal Federal na República. No próximo bloco, você acompanha uma entrevista sobre a data comemorativa com o ministro aposentado do STF, Aires Brito. Eu volto já. Ao tomar como tema a importância da Constituição Federal, achei oportuno sinalizar que todos podemos eleger a nossa casa do jeito que queremos. Promulgada em 2006, a Lei 11.417 concebe a participação do povo, organizado em associações, a propor edição, revisão e cancelamento de súmulas vinculantes pelo Supremo Tribunal Federal. Cabe aos que se valem de postagens na mídia social e saem pelas ruas fazendo alarido, organizar o país. O Supremo Tribunal Federal dá início hoje às comemorações dos 130 anos da Corte na era republicana. Para marcar a data, foi elaborada uma marca a fim de recapitular visualmente um pouco da história da Suprema Corte. O desenho mistura o passado e o presente com a utilização de registros fotográficos. Essa identidade visual será utilizada em publicações sobre o tema ao longo do ano. Para dar modernidade à marca, foram usadas formas geométricas e traços da arquitetura e do design do tribunal. A produção da marca é uma de muitas ações que serão realizadas durante todo o ano de 2021, com o objetivo de lembrar parte da trajetória da mais alta corte do país. Ao longo de todos esses anos, o Supremo Tribunal Federal se manteve firme na missão de preservar o equilíbrio institucional entre os poderes, de defender os direitos fundamentais e os valores da República. Um compromisso com a democracia estabelecido desde a sua criação, como mostra a reportagem de Viviane Novaes. Em 24 de fevereiro de 1891, o Brasil promulgava uma nova Constituição. A Carta Magna dedicava 5 capítulos à mais alta corte do país. O texto dizia: o Poder Judiciário da União terá por órgãos um Supremo Tribunal Federal, com sede na capital da República, e tanto juízes e tribunais federais distribuídos pelo país, quantos o Congresso criar. A ele compete processar e julgar o presidente da República nos crimes comuns e as causas e conflitos entre União e Estados, só para dar alguns exemplos. O Supremo, como tal, surgia 2 anos depois da proclamação da República. Na época, a capital da República era o Rio de Janeiro. 69 anos depois, o Supremo se transferia para Brasília por causa da mudança da capital federal. Passou a ocupar o Palácio de Vidro e Curvas Sinuosas, desenhado por Oscar Niemeyer. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo para contar uma curiosidade. Você sabia que o primeiro nome da cúpula da Justiça foi Casa da Suplicação do Brasil? Era o nome que a legislação portuguesa dava à sua corte de mais alta jurisdição. Se suplicava a justiça. E durante muito tempo, na linguagem forense brasileira, se falava o suplicante veio, né? O suplicado. O suplicante quem pediu, o suplicado, o demandado, portanto, o autor e réu. Depois, a Casa da Suplicação se tornou o Supremo Tribunal de Justiça e, em seguida, Supremo Tribunal Federal. Nos 130 anos do STF, o número de ministros variou bastante. Com o presidente Marechal Floriano Peixoto, chegou ao recorde de 32. 3 deles não tinham nenhuma formação jurídica. Eram 2 generais e um médico, que foi Barata Ribeiro, famoso, inclusive, com uma rua em Copacabana. Hoje, 11 ministros compõem a Suprema Corte, conhecida como a guardiã da Constituição. Os grandes papéis do Supremo Tribunal Federal são os de assegurar o governo da maioria, proteger os direitos fundamentais de todos
e velar pelo respeito às regras da democracia. Uma democracia tem espaço para liberais, para conservadores e para progressistas. E um dos papéis do Supremo é assegurar a sobrevivência do pluralismo, para que as pessoas possam viver as suas convicções e exercer a sua liberdade, sempre com respeito e consideração pelo outro. Em 130 anos, não dá para contar nos dedos os julgamentos de grande repercussão. Mas a gente relembra alguns. A interrupção da gravidez de fetos anencéfalos, a ação penal 470, mais conhecida como mensalão, a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol. E a união estável entre pessoas do mesmo sexo, decisão histórica inscrita em 2018 como Patrimônio Documental da Humanidade pela Unesco. Um dos julgamentos mais comentados de todos os tempos é o habeas corpus número 300, de Rui Barbosa, uma das figuras mais importantes da história do país. Em 1892, o advogado entrou com um pedido de liberdade no Supremo a favor de um senador e outras pessoas. Eles foram indiciados por conspiração depois que o presidente da República, o Marechal Floriano Peixoto, decretou o estado de sítio no Distrito Federal. Rui Barbosa perdeu essa causa, mas abriu caminho para a chamada doutrina brasileira do habeas corpus. Se discutia a possibilidade do Poder Judiciário apreciar violação a direitos individuais em se tratando de questões políticas, que até então não se admitia. Esta impossibilidade foi mantida no julgamento do habeas corpus 300, apesar de termos um voto vencido. E este voto vencido certamente estimulou a doutrina e o próprio Rui Barbosa a continuar plantando a ideia de que, mesmo havendo questões políticas, direitos e garantias individuais deveriam estar protegidos pelo Poder Judiciário. Para o ministro Dias Toffoli, na maturidade dos 130 anos, o Supremo continua com a mesma responsabilidade: prudência em julgar conflitos. Um juiz não deve ter desejos. Um juiz não deve ter vontades, ele deve fazer cumprir aquilo que está nas leis e na Constituição da República, sabendo, evidentemente, tendo a visão de toda a consequência que isso tem para um país tão complexo, um país ainda, infelizmente, tão desigual, seja social, seja cultural, seja economicamente, e que nós temos, então, que dar cabo àquele objetivo fundamental da Constituição brasileira, especialmente aquele do inciso 4º do artigo 3º, que é exatamente procurar fazer com que a República Federativa do Brasil, com que o país seja uma sociedade mais igual, mais fraterna, mais solidária, sem preconceito de nenhuma espécie, e que mais 130 anos venham para o Supremo Tribunal Federal. E para falar sobre a data, eu converso agora com o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Aires Brito. Ministro, é uma honra receber o senhor que faz parte dessa história da mais alta corte do país, o Supremo que é o guardião da Constituição Federal. Qual é a importância desses 130 anos? Pois é, que coisa boa podermos comemorar os 130 anos do Supremo Tribunal Federal do nosso país. Ele começou com o nome de Supremo Tribunal de Justiça no Império, fundado no ano de... quando Dom João VI chegou ao Brasil. E durante a República, e com a proclamação da República, ele mudou de nome, passou a ser Supremo Tribunal Federal, porque nós saímos da monarquia como forma de governo para a república. Não é? A república passou a ser a nossa forma de governo, mas uma república federativa, federal. Nosso Estado passou a ser não unitário, porém um Estado múltiplo, federal. Então, Supremo Tribunal Federal, o nome mais apropriado. Rafaela, para a gente atinar com a importância dessa data e, portanto, dar homenagem muito justa que se presta ao Supremo, essa instituição chave, que é chave de abóbada, não é, do sistema constitucional brasileiro, mais do que do sistema judiciário propriamente dito, basta lembrar o seguinte:
vou fazer um link aí entre três realidades. O primeiro é a nação. A nação é única. Nós temos vários estados, pessoas estatais. A União é uma pessoa estatal, cada estado-membro é uma pessoa estatal, o Distrito Federal é uma pessoa estatal, o Distrito Federal é uma pessoa estatal. Temos várias pessoas estatais, Rafaela, porém, uma só nação. Essa linha imaginária entre o passado, o presente e o futuro de um mesmo povo soberano. Portanto, a unidade da nação. Tudo começa com a unidade dessa realidade chamada nação. Essa unidade chamada nação elabora um documento também único, de nome Constituição. Você tem milhares de leis, você tem mais de 100 emendas à Constituição, porém, uma só Constituição. E ela não tem número. É a única lei, a lei maior do país, que não tem número. É número único, porque ela foi elaborada por essa realidade única de nome nação. Há um link lógico entre nação e Constituição originária. Muito bem. Aí a terceira fase que nos interessa. Nós temos, Rafaela, muitos tribunais. 27 tribunais estaduais, temos 5 tribunais federais de justiça, não é? Tribunais judiciários. Temos 4 tribunais superiores, porém um único Supremo Tribunal Federal. Então, nós saímos da unidade, não é, da nação brasileira para a unidade da Constituição e desembocando na unidade do Supremo Tribunal Federal. Essa trajetória da tríplice unidade é signo de democracia consolidada e de civilização avançada. É a lógica jurídica mais refinada. Se fizermos esse link entre as três realidades, nação, realidade única, Constituição, realidade única, e Supremo, realidade única, atinaremos com a superlativa importância do dia de hoje. Ministro, o Supremo Tribunal Federal vem ganhando protagonismo nos últimos anos, né, em várias esferas da sociedade, sob o ponto de vista econômico, político, social. O senhor esteve à frente da presidência do STF, compôs a corte, tomou posse em 2003, durante a trajetória do senhor aqui na mais alta corte do país, com votos emblemáticos, relatoria de casos que mudaram aí os rumos do país. Quais foram os momentos mais desafiadores? O que mais o senhor destaca ao longo desses anos? Eu passei quase 10 anos no Supremo, no exercício da judicatura ali, colegiada. E pude relatar, não é, alguns processos que se tornaram históricos, emblemáticos, pela sua intrínseca relevância republicano-federativa e democrática também. Por exemplo, a questão da Raposa Serra do Sol, o reconhecimento dos índios brasileiros a esse direito que eles têm, originário, o direito à demarcação de suas terras, por um formato contínuo e não retalhado, para a reprodução da sua cultura, notadamente. Tivemos a questão das células tronco embrionárias, né, autorizando de prestígio máximo da ciência, autorizando o uso de células tronco embrionárias para fins de pesquisas científicas e terapia humana. O ministro Celso de Mello, o emblemático histórico ministro, chegou a dizer que essa decisão do Supremo foi a mais importante de toda a história dele, Supremo Tribunal Federal. Tivemos a DPF 130, consagradora da liberdade de imprensa em plenitude, assentando o Supremo que liberdade de imprensa e democracia, esse valor continente, esse princípio continente, princípio mais alto da Constituição, que é a democracia, nós assentamos ali que democracia e liberdade de imprensa são verdadeiras irmãs siamesas, uma relação de unha e carne, olho e pálpebra. Tivemos a proibição de nepotismo, do nepotismo em todas as esferas de governo, não é? Tivemos a emblemática também decisão do reconhecimento da legitimidade, da juridicidade da união estável entre pessoas do mesmo sexo, uma decisão que foi premiada pela Unesco
foi premiada com o título de Patrimônio Documental e Linguístico da Humanidade. E por aí vai, tantas outras causas. Agora, a causa mais desafiadora da minha presidência foi colocar em pauta e julgar, inclusive com dosimetria de penas, etc., o chamado mensalão. Né? Ali, o Supremo disse em alto e bom som, eram 40 réus, todos situados, digamos assim, metaforicamente, no andar de cima da sociedade, economicamente, politicamente, por aí vai. O Supremo deixou assentado que aquele princípio de que todos são iguais perante a lei, artigo 5º, cabeça, se estende também à lei penal. Também todos são iguais perante a lei penal. Não basta ter punhos de renda e colarinho branco para escapar desse princípio da igualdade. E foi uma decisão que correspondeu a um divisor de águas. Né? Ali, as chamadas organizações criminosas, o chamado crime enquadrilhado, ali o Supremo Tribunal Federal assentou, em definitivo, que o combate à corrupção, sobretudo às custas do erário, erário com maiúsculo, patrimônio público, bens, valores, dinheiros públicos, o combate à corrupção é de primeiríssima prioridade na Constituição Federal, porque é a falta do dinheiro que se desvia por uma corrupção organizada, enquadrilhada, organizada, serial, estruturada. É por esse duto da corrupção estrutural, não é, que vão se escoar, que se escoam os valores de que a sociedade brasileira precisaria para manter a máquina administrativa e encurtar, sobretudo, distâncias sociais. Com essa belíssima mensagem fica a reflexão. Eu agradeço demais a participação do senhor. Ministro de ontem, de hoje, de sempre, ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito. Muito obrigada. Boa tarde para o senhor mais uma vez. Boa tarde, uma honra estar aqui com vocês. A honra é toda nossa. Tchau, tchau, ministro. E você vai ver no próximo bloco, o Superior Tribunal de Justiça fixa teses sobre a permanência de empregado aposentado em plano de saúde coletivo. Até já. A Constituição Federal de 88 garantiu a nossa estabilidade democrática, trouxe um rol extenso de direitos fundamentais, havia uma preocupação de sentinela da Constituinte, depois do período de exceção que atravessamos, inclusive em contemplar instrumentos que garantissem a efetivação destes direitos. A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça fixou teses sobre a permanência de empregado aposentado em plano de saúde coletivo. Em julgamento de recursos especiais repetitivos, a segunda sessão do STJ definiu em 3 teses as condições assistenciais e de custeio que devem ser mantidas pelo plano de saúde para beneficiários inativos, nos termos do artigo 31 da Lei 9.656 de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados. Durante o julgamento, o relator dos recursos especiais no STJ, ministro Antônio Carlos Ferreira, destacou que o artigo 31 da lei fala sobre o período de contribuição a produtos de assistência médica, hospitalar e odontológica, oferecidos pelo ex-empregador genericamente, sem especificação de plano privado de saúde. Por isso, o ministro defendeu que as mudanças de operadora do plano de saúde, de modelo de prestação de serviço, de forma de custeio e de valores de contribuição não interrompem a contagem do prazo de 10 anos, tempo necessário para que o ex-empregado aposentado obtenha o direito de permanecer no plano por tempo indeterminado. De acordo com o relator, se não fosse assim, seria impossível ao empregado alcançar o prazo de 10 anos. O julgamento contou com a participação de diversas entidades que auxiliaram o tribunal oferecendo esclarecimentos sobre questões essenciais, como a Federação Nacional de Saúde Suplementar, o Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, a Defensoria Pública da União e a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Com a definição das teses, pelo menos 1.729 ações cuja tramitação estava suspensa em todo o país, agora vão poder ser resolvidas com base no precedente qualificado firmado pela segunda sessão.
As teses fixadas foram: eventuais mudanças de operadora, de modelo de prestação de serviço, de forma de custeio e de valores de contribuição não implicam na interrupção da contagem do prazo de 10 anos, previsto na lei, devendo haver a soma dos períodos contributivos para fins de cálculo da manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano coletivo empresarial. O artigo 31 da Lei 9.656 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, cabendo ao inativo custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma da cota-parte com a parcela, que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador. O ex-empregado aposentado dentro dos requisitos da lei não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria. Sendo assim, é possível haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviço, da forma de custeio e dos respectivos valores, desde que mantida a igualdade com o modelo dos trabalhadores ativos e se permita a portabilidade de carências. Eu acredito que a decisão vem em boa hora porque pacifica essa situação, especialmente para os inativos, porque normalmente estão com uma idade avançada, já são pessoas idosas, tem muita dificuldade de se colocar em planos individuais, porque são planos muito mais caros. Então, isso oferece um conforto, né? Uma proteção, a meu ver, um guarda-chuva, para que eles consigam atravessar essa parte final da vida com mais tranquilidade. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde para você e até amanhã. Tchau, tchau.